Agora, vamos falar do Bruno Guimarães, porque ele é o principal, ao lado do Vinícius Júnior, na minha avaliação, o principal jogador da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Não à toa, ele se tornou o líder em assistências neste Mundial, né? Passando jogadores do Senegal, o Isaac, também o Olise, e agora ele se tornou aí o líder em assistências. Vamos ver os números do Bruno Guimarães nesta Copa do Mundo. Ele tem, então, ele é o primeiro, segundo dados da FIFA, em passes certos neste Mundial. São 394 passes certos na Copa do Mundo. E isso significa 96% de precisão. Isso é um número muito alto, principalmente considerando um torneio como a Copa do Mundo e principalmente considerando as partidas difíceis que o Brasil fez contra Marrocos e agora contra o Japão, né, que foram seleções que marcaram muito em cima, o Japão mais recuado, mas dificultando muito o passe, né, na intermediária, na sua própria intermediária de defesa, defendendo-se muito bem, e o Marrocos ali pressionando muito em cima, né, no campo de defesa da seleção brasileira. E soma-se a isso as 4 assistências que o Bruno Guimarães tem. A primeira no primeiro jogo, as 2 contra a Escócia, e agora mais uma decisão, mais uma oportunidade que o Bruno Guimarães teve de decidir o jogo, servindo já ali nos acréscimos, aos 95, 96, a bola para o Gabriel Martinelli só empurrar para o gol no canto esquerdo do goleiro japonês. Então, o Bruno Guimarães, ele ao lado do Vinícius Júnior, na minha avaliação, o principal jogador da seleção brasileira. E isso eu venho dizendo desde a fase de grupos, né? Foi já contra o jogo do Marrocos e depois eu já fiz a mesma avaliação contra a Escócia. Porque eu avaliava que o Casemiro, como eu falei agora, o Casemiro ele não tem feito uma boa Copa do Mundo até aqui. O Paquetá, ele fez um bom jogo contra a Escócia, mas ele tem começado às vezes muito mal e depois que ele se encontra em campo, fica nesses altos e baixos. E o Bruno Guimarães, ele é o jogador brasileiro do meio campo mais consistente, né? Não à toa que a gente vai ver o que o Ancelotti disse sobre o Bruno Guimarães. Bruno é um jogador muito importante, muito contínuo no jogo, sempre tem boa participação defensiva e ofensivamente. Deu uma assistência fantástica, estou muito feliz porque Bruno tem um grande coração, um coração muito grande, né? O Ancelotti, portanto, destaca a importância que o Martinelli, o Gabriel, o Bruno Guimarães tem no ataque e na defesa. Essa construção ofensiva e principalmente pensando numa solidez defensiva que o Brasil, a seleção brasileira, ainda busca neste Mundial. Em alguns momentos, a seleção brasileira ainda deixa muito espaço no meio-campo quando esses jogadores, quando o adversário consegue achar espaço, criar jogadas, como foi contra Marrocos e como foi agora contra o Japão. O Brasil ele tem que minimizar esses erros, diminuir esse espaço do adversário no meio-campo, porque não vai ser sempre que a gente vai conseguir virar jogos, né? Minimizar erros e não tomar gols é fundamental para que a seleção brasileira consiga chegar à grande decisão e chegar, né, ao hexacampeonato. E isso passa por um meio de campo consistente, né, dando suporte para a defesa, né, para os defensores, e também também com o apoio dos homens de frente, né, o Vinícius Júnior, o Ryan, o Matheus Cunha e tudo mais. Então, o Bruno Guimarães, ele nessa minha avaliação, ao lado do Vinícius Júnior, o principal jogador da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. E aí vamos trazer um post do Bruno Guimarães nas redes sociais, né? Uma foto em que ele tem um carrossel de imagens, e essa é uma que ele comemora quando o Brasil vira a partida, né? Um jogo com a cara do nosso país, ele disse na legenda, na vontade, na raça e na emoção. E como um bom brasileiro, nós não desistimos nunca. Eu amo ser brasileiro, orgulho de nós. Mais um passo rumo ao nosso sonho. Obrigado pelo apoio, torcida brasileira. Vamos, Brasil. Te amo, Jesus. Obrigado por tudo. Aí tem uma mensagem religiosa
E aí demonstra, né, essa vontade, principalmente pelo Hexa, né? Não vamos desistir nunca, né? Esse amor pelo Brasil, o orgulho de ser brasileiro, que era até atrás, pouco tempo, muito criticado na música. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor na música da torcida brasileira, e graças a Deus isso tem mudado, isso tem se colocado de uma outra maneira nas arquibancadas, principalmente pelo movimento verde e amarelo, que também outrora já foi muito criticado. Enfim, aí o Bruno Guimarães, o seu post com o comentário do Lucas Paquetá, te amo, amigão, sou seu fã, do Vinícius Júnior, e também do Gabriel Peck, ex-Vascão da Gama. Bruno Guimarães aí, portanto, um dos principais jogadores nesta Copa do Mundo, tem colocado essa Copa no bolso, o futebol do garoto. Cara, e fico muito feliz porque depois o Brasil precisa do Bruno Guimarães. A gente não tem alguém no elenco do Brasil hoje com essa qualidade que o Bruno Guimarães tem de sair jogando, né, de trás e levar a bola até a frente para a construção de jogadas. O Bruno Guimarães, então, vive um grande momento com a camisa da seleção na Copa.